Tadjahau, olá a todos, bem-vindos ao nosso vídeo. E no vídeo de hoje você vai descobrir se é mais importante aprender japonês ou mandarim. Vamos lá, eu vou pontuar algumas coisas que eu acho importante no japonês, algumas coisas que eu acho importante no mandarim, e aí vocês decidam o que vocês querem aprender. Mas, obviamente, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, que é o mandarim. Vamos falar primeiro do japonês, alguns pontos que eu acho maneiro de se aprender japonês. Aqui no Brasil tem uma cultura muito forte do anime. Então eu lembro, no meu caso, quando eu era criança, eu via Cavaleiro do Zodíaco. É um anime que marcou muito minha infância, eu gostava muito de assistir e vem do Japão. Outros animes que são muito fortes aqui no Brasil é o Dragon Ball Z, o Naruto, enfim, tem outros animes que são muito famosos. E eles acabam chegando aqui, eu lembro que também tinha o Super 11, que era do futebol, Super Campeões, enfim. Eles chegam no Brasil e acabam fazendo parte ali do imaginário, da construção, da cosmovisão de uma criança. Enfim, conforme você vai crescendo, isso acaba marcando você positivamente. Isso acaba te interessando a aprender japonês, porque os animes que você via, os desenhos animados que você via, era do Japão. Ainda seguindo nessa linha de produtos, digamos assim, que a gente consome do audiovisual, tem a questão dos mangás também. Os mangás, obviamente, são mais famosos dos japoneses. Então, quem gosta de mangá, gosta de ler e vai querer ler em japonês. Por isso que eu acho que o japonês ganha do mandarim nesse sentido. E aí, beleza, a gente tem o anime, tem os mangás. Outra coisa que é muito mais difundida aqui no Brasil em relação ao Japão do que a China é a própria culinária japonesa. Em todo lugar você encontra um restaurante japonês. Independente se você esteja no norte do Brasil ou no sudeste, vai ter algum lugar vendendo comida japonesa. E não é tão simples assim de você achar um lugar vendendo comida chinesa. Aí você fala, tem o China Box. Cara, bem mais ou menos. O China Box não é tão chinês assim. Você pode até ver que outros lugares, aqui no próprio YouTube falam disso, que a comida do China Box não tem muito a ver com comida chinesa. Mas enfim, não vou entrar nessa questão em si. Muitas pessoas acabam se interessando pelo Japão por conta da sua culinária excelente. E aí eu não estou falando que a culinária da China não é boa, mas a culinária da China não chegou no Brasil tão forte como chegou do Japão, isso é fato. Muito também pela imigração japonesa, principalmente em São Paulo, ser muito mais forte do que a chinesa. Existem muitos imigrantes chineses aqui no Brasil também, mas é uma coisa mais recente. Para vocês terem noção, uma aulinha de história básica aqui. A primeira grande imigração de chineses para o Brasil foi para plantar chá no Jardim Botânico. E acabou que não deu certo, porque a gente já tinha um café, então a gente começou a plantar chá, falou, chá é legal, mas café, né, bem melhor. E aí, os planos da popularização do chá acabam não dando tão certo aqui. Enfim. E, obviamente, a questão do turismo do Japão é muito forte. Assim, o Japão é um dos lugares mais famosos do mundo, é um dos países mais ricos do mundo, e tem toda a questão, por conta dos animes, por conta da comida, que o pessoal quer conhecer o Japão. Mas essa questão do turismo, eu daria empate para os dois países. Eu acho que, apesar do Japão ter sim lugares maravilhosos, a China é muito maior do que o Japão, tem muito mais lugar para você ir. E, por exemplo, os templos são bem parecidos. Agora o pessoal vai acabar comigo, mas o que eu quero dizer, por exemplo, no Japão tem templo budista, na China também tem templo budista, então, e templos, querendo ou não, eles acabam se assimilando bastante. E aí, esse eu acredito que seja os maiores motivos de uma pessoa querer aprender japonês, em relação aos animes, em relação à comida, ao turismo. Agora, por que uma pessoa aprenderia mandarim? Vamos lá, primeiro ponto que eu acho que é o mais notável é em relação à oportunidade de trabalho. Lucas, mas onde você tirou isso? Cara, existe uma demanda muito grande para que pessoas falem mandarim, principalmente na área de empresas gigantes aqui no Brasil. Por quê? Porque a China investe no mundo todo. A China saiu lá do território deles há muito tempo e tem empresas em tudo que é lugar, principalmente aqui no Brasil, e nessas empresas precisam de pessoas que falem mandarim. Uma prova simples que você pode fazer isso é ir no site de buscas assim, de emprego, pesquisar lá mandarim. Você vai ver que tem disponibilidade. E não é tão fácil, por exemplo, você
pesquisar japonês e achar algumas vagas. A maioria de demanda para mercado de japonês é para ser professor. E mandarim não. Mandarim, eu posso trabalhar numa empresa falando mandarim, eu posso fazer tradução falando mandarim, eu posso ser intérprete falando mandarim, eu posso, sei lá, negociar com fornecedor falando mandarim. Não tem nada a ver com ser professor, entendeu? Ainda nessa questão profissional, eu vou bater em outro ponto agora polêmico. O Japão, ele não recebe também estrangeiros para trabalhar. Eu ouço essas histórias de gente que morou no Japão, de gente que mora no Japão, enquanto a China é totalmente diferente. Logicamente, se você falar mandarim, suas chances de ir para a China aumentam muito, ir para a China trabalho. Agora, mesmo não falando mandarim, você consegue trabalhar na China muito mais fácil do que você consegue no Japão. Não estou falando que você vai terminar esse vídeo e vai conseguir um emprego. Não, obviamente, você precisa ser especializado, você precisa ter algum contato, obviamente. Mas no Japão, eles têm uma certa barreira com estrangeiros para trabalhar lá. Às vezes o estrangeiro é descendente de japonês e mesmo assim vai trabalhar em fábrica, esse tipo de coisa. Na China não, na China apenas de você já falar o mandarim, você ter contato com empresas, contato que eu digo assim, fez uma prova, passou numa entrevista, você consegue trabalhar na China. Isso eu não estou mentindo para vender meu peixe, vocês podem pesquisar aqui na internet. É mais fácil sim trabalhar na China do que trabalhar no Japão. Agora a questão de intercâmbio. Essa questão de intercâmbio também a China ganha, na minha opinião. É mais fácil você conseguir um intercâmbio tudo pago para a China do que para o Japão. Existem diversos programas de intercâmbio de faculdades chinesas. Elas não são difundidas aqui no Brasil. Por quê? Porque a cultura chinesa não é tão difundida no Brasil. Então, você acaba tendo uma oferta muito grande e pouca procura. Enquanto no Japão, por conta daqueles motivos que eu disse antes, do anime, da comida, da cultura japonesa estar no nosso dia a dia, tem muita gente querendo ir e eles falam, cara, não tem como receber todo mundo, entendeu? Isso acaba gerando uma desigualdade assim entre procura e tudo mais. E aí eu falo com certeza também que em questão de intercâmbio é muito mais fácil você ir para a China do que ir para o Japão. Isso também vai muito do tamanho dos dois países. A China é gigante, tem mais de 1 bilhão de pessoas e assim, tem faculdade recebendo estrangeiro lá em Pequim e tem faculdade recebendo estrangeiro lá em Hong Kong, que são cidades bem longe uma da outra. Enquanto o Japão só tem, comparado à China, 126 milhões de pessoas, de população. É assim, é assustador de quão grande a China é, no sentido de população. E eles já têm bastante, o Japão já tem bastante em comparação ao território deles. O Japão é minúsculo. E mesmo assim, eles ainda recebem alguns estrangeiros na questão do intercâmbio. E obviamente, esse vídeo aqui eu só estou fazendo uma comparação entre os idiomas. Não estou falando que o Japão é melhor que a China, nem a China é melhor que o Japão. Estou falando que o que eu acho mais interessante você aprender. E em termos de negócios, é óbvio que é mais interessante você aprender o mandarim. Eu adoro a cultura japonesa também, sou fascinado pela culinária japonesa. Quando eu tiver a oportunidade, eu vou visitar o Japão sim, mas em termos de negócio, eu acredito que a China oferece muito mais oportunidades para quem fala o idioma. Ainda mais no sentido de poucas pessoas falam mandarim, convenhamos. Então, existem muitos chineses que falam português, muitos chineses que falam português, mas existem pouquíssimos brasileiros que falam mandarim fluentemente. Então, é uma dica aí que eu estou dando para vocês. Você pode gostar de um e gostar do outro, não é igual, por exemplo, se eu gosto do feijão por cima do arroz, eu não vou gostar por baixo. Não, tem como você gostar dos dois. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, dá o like aí embaixo, se inscreve no meu canal, ativa o sininho das notificações e me siga nas redes sociais, Lucas Mandarim. E aí, obviamente, deixe seu comentário dizendo qual você acha mais importante aprender, o mandarim ou o japonês, beleza? Muito obrigado pela participação de vocês, até a próxima, Zaijian!